Que a paz esteja no coração de todos aqueles que vão conosco fazer o estudo das cartas de Paulo. Especialmente as cartas menores, são as cartas que iremos começar agora, diretamente a carta de São Paulo aos Gálatas. Seja os que já fazem estudo conosco há um bom tempo, seja aos iniciantes. O mais importante é manter o princípio básico. A nossa principal finalidade é ruminar a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus entre em nós e sejamos tocados, convertidos e convencidos por ela. Por isso, quero retomar um aspecto importante que é o novo nome que nós damos ao estudo. Às vezes a gente chamava de o estudo da palavra, e isso fica um pouco confuso. Mas o mais importante é o estudo orante da palavra de Deus. É isso que vamos fazer a cada dia. Por isso, a busca da ação do Espírito, da graça do Espírito, vai ser o fio condutor do nosso estudo. Nós não estudamos para ter conhecimento, para saber mais. Nós estudamos a palavra para sermos formados por ela, porque somos discípulos de Jesus, e Jesus forma os seus discípulos pela sua palavra, porque só ele tem palavras de vida eterna. Nós vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas. É importante que cada um pegue na sua Bíblia uma introdução dessa carta aos Gálatas, apenas para ter uma noção fundamental, para saber do que se trata, para não levantar questões ou questionamentos alheios àquilo que é o objetivo da carta, a missão da carta. Então, primeiro, situar-se no tempo. É uma carta que de fato foi escrita por Paulo, e Paulo dirige essa carta à comunidade ou às comunidades que viviam na região da Galácia. Não é uma comunidade específica, mas aos Gálatas ou todos aqueles que foram evangelizados por Paulo naquela região da Galácia. Por volta da segunda ou da terceira viagem que Paulo fez. Nós estudamos isso lá nos Atos dos Apóstolos, né? Quando ele saiu de Éfeso ou Macedônia, ali pelo ano de 54 a 55. O elemento principal para compreender essa carta é compreender a questão dos judaizantes, porque é um elemento que vai estar presente nessa carta do princípio ao final. Vamos ver um Paulo muito exaltado, às vezes irado, às vezes chateado, mas não deixando de ser aquele Paulo contundente, fiel ao Espírito e conduzido por Deus. E por que isto? Porque Paulo vai encontrar adversários para a pregação do Evangelho nessas comunidades. Esses adversários, como eu disse, são os judaizantes. O que são os judaizantes? Claro que o cristianismo veio dos judeus, foram os primeiros judeus convertidos que se tornaram cristãos, mas há aqueles judeus que se converteram ao cristianismo com uma cabeça ou com uma mente mais fechada. Eles entendem que alguém, para ser cristão, primeiro tem que passar pela lei judaica. Por isso que a questão da lei vai estar muito presente aí na carta aos Gálatas, e São Paulo vai nos frisar muito que nós não precisamos nos escravizar da lei, porque a lei ela foi um pedagogo, né, uma pedagogia já usada por Deus, mas ela já não se faz mais necessária, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, a questão dos judaizantes é justamente isso. Eles queriam que os cristãos que fossem aderir à fé passassem pela circuncisão para depois se tornar cristão. Isso gerou celeumas, foi causa de um concílio, o Concílio de Jerusalém, mas a mentalidade prevaleceu na cabeça de muitos, né? E as comunidades da Galácia, ali da região da Galácia, ficaram muito dispersas por causa disto. Por isso que é uma carta muito enfática, muito doutrinária, muito com teor moral muito forte, para poder conter a dispersão da comunidade, uma divisão das comunidades, por causa desses elementos que os judaizantes vão colocando na cabeça de certas pessoas, e muitos cristãos acabam ficando confusos e até duvidando da autoridade de Paulo. Por isso Paulo vai reafirmar a sua autoridade, que ele é um apóstolo como os outros apóstolos, que ele foi confirmado por Cristo, e durante toda a sua carta ele vai colocar para nós então os elementos morais de um
seguidor de Jesus Cristo. Então a gente vai ver na carta, por exemplo, Paulo retomando a questão da sua vocação, do seu chamado, para reforçar a sua autoridade. E depois a justificação, que vem da fé e não das obras. Então, a questão da lei e da fé vai estar presente muito forte, mas Paulo vai demonstrar que nós somos a nova criatura em Cristo Jesus. E por fim, é uma carta muito boa, porque faz a separação daquilo que é o carnal, que é o homem velho, do homem novo, que é o homem espiritual. Então, é uma contradição que muitas vezes está presente em nossa vida, e São Paulo vai nos elencar como deve viver o homem novo e como deve ser o homem velho. Então, uma boa leitura para todos nós. Se algum grupo não ficou clara a questão dos judaizantes, é muito importante entender isto, tá? Porque é uma questão que vai estar presente em toda essa carta dos Gálatas. É importante lembrar mais uma vez que Gálatas não é uma comunidade, mas são várias comunidades que viviam na região da Galácia, onde Paulo ali passou e evangelizou. Um bom estudo para todos nós, que a graça de Deus nos ilumine. E lembrando disto, que nós fazemos um estudo orante da palavra de Deus. Como o estudo é um estudo orante, Deus que nos conduza, seu Espírito que nos ilumine e façamos um bom estudo da palavra.